Boa noite, estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor. O texto que nós vamos falar hoje está em Daniel, capítulo 6, versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. A história que nós vamos compartilhar de hoje é bem conhecida, todos nós conhecemos, que fala sobre Daniel. Daniel era um jovem que obedeceu a Deus. E mesmo diante de todas as dificuldades, onde as pessoas queriam, o mundo queria que ele que negasse a Deus, ainda assim ele permaneceu fiel à palavra. É o que nós trazemos para os nossos dias de hoje, o que nós temos que aprender. Que ainda que as pessoas, por vários motivos, nos levam a desistir de Deus, a negar nosso Deus, muitas vezes no trabalho, na nossa vida, por amizade, por conveniência, nós devemos permanecer fiel ao nosso Deus. E foi isso que Daniel fez. Daniel permaneceu fiel ao nosso Deus. Por isso que o rei, naquele momento, ele fez um decreto que nenhuma pessoa naquele reino poderia orar ao Deus de Israel. Teria que adorar somente a ele, que deveria se prostrar somente aos reis e aos deuses daquele povo. Mas Daniel permaneceu fiel a Deus. E por permanecer fiel a Deus, Daniel foi julgado, ele foi condenado e foi jogado na cova dos leões, porque havia um decreto e o rei teria que cumprir o decreto. Muitas vezes as pessoas são colocadas à prova para permanecer a sua fé. Daniel correu risco de vida, ele, mesmo sendo ameaçado de morte, de ser devorado pelos leões, ainda assim ele creu e confiou no nosso Deus. E é isso que nós devemos aprender nas nossas vidas. Que diante das dificuldades nós devemos permanecer fiel a Deus. O que Daniel fez? Mesmo tendo decretos, correndo risco de vida, de ser morto, ele foi fiel a Deus. E permaneceu em oração e orando e tendo a mesma fidelidade a Deus. Ele foi jogado na cova dos leões e por fidelidade ao Senhor, Deus deu a ele livramento. É o que nós aprendemos nessa história. Que diante das dificuldades, nós temos que permanecer fiel, porque o nosso Deus, ele não falha. É o único que pode nos livrar, conforme está escrito na palavra também do Senhor. Das mãos do Senhor, quem poderá nos livrar? Então, Deus pode nos livrar de todas as coisas. Para isso é necessário que nós permanecemos fiel ao Senhor. E vou perguntar aqui o que nós aprendemos dessa palavra a Maria Fernanda. O que você aprendeu, Maria Fernanda, dessa palavra de hoje sobre Daniel? Que mesmo nas dificuldades a gente tem que se manter fiel a Deus, que Ele sempre vai melhorar as coisas, que Ele sempre vai nos livrar, mesmo sendo uma coisa que para os nossos olhos seja impossível, Deus vai nos livrar de qualquer forma. Claudinho, o que você aprendeu? Uma coisa que nada, mas é que mesmo que as pessoas julguem por motivos, seja motivo de dificuldade, seja a sua própria religião, você não deve parar de seguir a Deus, que é o nosso Pai, e mesmo em todas as dificuldades, a gente não tem que parar de seguir. Pronto, para finalizar, nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus pela palavra que nos foi revelada, pela oportunidade de estarmos aqui conversando e cultuando a palavra do Senhor. E Claudinho vai estar fazendo essa oração final, nos abençoando e agradecendo a Deus pela oportunidade. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido Senhor, hoje eu quero agradecer por estar bem, por toda a minha família estar bem, por eu ter saúde, comida, escola, por eu ter toda a minha família e o coronavírus não ter afetado a gente, espero que também não afete. Eu quero agradecer por todo dia eu ter comida, por todo dia eu ter minha família. Eu quero agradecer por tudo. Por eu ter paz, ter saúde e principalmente ter a sua palavra, Jesus. Amém. Amém. Que essa palavra venha florescer nos nossos corações e também a todos aqueles que estejam nos ouvindo. Esse é o projeto do Colégio Batista, Família Compartilhando a Palavra do Senhor.